Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like, coloque seus comentários e vamos em frente. Nesse módulo 10, veremos uma introdução ao uso de interfaces gráficas com o usuário. As interfaces gráficas com o usuário, basicamente no Java, são definidas em duas classes, duas coleções, na verdade, né? Que são o Abstract Window Toolkit, AWT, e Swing. O AWT é um conjunto de componentes e classes para a criação de interfaces gráficas com o usuário, né? É o mais antigo, no primeiro Java, isso é o que estava presente, tá? Mas ele ainda continua. O Swing é um conjunto de componentes, né, de interface gráfica, que é bem mais que a AWT, mas não substitui completamente, né? Então, a partir dessa versão já bem antiga, do Java 1.2, apareceu o Swing, e ele continua até hoje, tá? Então, basicamente, são essas aqui que a gente vai ver nessa interface gráfica com o usuário. Como é que você abre uma janela, né? Já que é uma interface gráfica, baseada em janelas, não importa qual sistema operacional que esteja por baixo. Então a janela base do Swing é definida pela classe JFrame. Nessa classe é possível incorporar menus, elementos de diálogo ou mesmo executar primitivas gráficas. Tratamento de eventos. O que é esse conceito de eventos? É muito importante a gente entender. Quer dizer, a gente, nas linguagens mais modernas, né, e aí eu estou comparando com linguagens dos anos 70, né, mais moderno seria dos anos 90 para cá. A gente tem... o usuário ele não manda o programa fazer algumas coisas. Os eventos surgem, por exemplo, você mexe com o mouse, você clica com o mouse, você tecla no seu teclado, você toca na tela, ou você faz qualquer ação que o usuário faça, isso aí gera um evento. E esse evento é passado para o programa. Tá? Esse evento é coletado pelo sistema operacional e é passado para objetos do programa. Então, o que está falando aqui? Design Pattern, chamado Observer. Na verdade, você registra, você diz, você através do uso de interfaces, nós vamos ver isso aí, né? A interface, ou até fica bastante claro isso no exemplo, você registra um objeto para ser compatível com aquele evento, ou seja, se alguém clicar no mouse, uma função daquele objeto, por isso a interface colocando aquele objeto como sendo compatível para receber os eventos, ou seja, é uma interface capaz de receber eventos de mouse, às vezes é capaz de receber eventos de teclado, capaz de receber outro tipo de evento, tá? Ela vai receber aquela informação e aí você vai tratar, ou seja, você não chama o mouse, você não chama o teclado, você é chamado, o seu programa é chamado naquele momento, a função é executada no momento em que ocorre. Então é necessário, como eu acabei de explicar, né, que um objeto seja registrado como listener, né, observador, tratador desses eventos. Então a partir daqui a gente pode passar para esse projeto NetBeans, que eu acho que é mais claro do que apresentar um longo trecho de slides em que o aluno normalmente fica perdido, ele não está entendendo o que está acontecendo. Então vamos ver o programa, a gente põe o programa para rodar, um programa bastante simples, é um programa de processamento de imagem, e aí a gente consegue entender como é que se dá isso aí. Bom, então estamos aqui no NetBeans, então o projeto eu já carreguei, esse projeto processa imagem, vou aqui abrir o source, está pequeno aqui, mas o resto está dando para funcionar. Então vamos para o main.java. Então aqui eu tenho aqui o package do projeto que eu criei, tá? E vou importar essa classe aqui, ó, que está no mesmo pacote, tá? O processo imagem. O ponto de entrada do programa tem o public static void main, e aí eu tenho um frame, né, que vai ser a minha janela, vai ser do tipo da classe processa imagem, eu faço uma instância new processa imagem. Agora uma coisa que é um pouco chata no Java, que a gente esquece com frequência, é que o fato de ter criado uma janela, criado um objeto do tipo frame, um quadro, tá, não vai mostrar nada. É fundamental que você coloque frame set visible true. Ou seja, por default, ele é invisível. Eu acho até um
pouco estranho isso, né? Quer dizer, porque as aplicações de janelas invisíveis ou tornar uma janela invisível, né, não são tão comuns. Ao passo que se você cria uma janela, normalmente você ia gostar que essa janela já aparecesse como visível. Mas é uma questão do Java, né? Então por default essa janela é criada, mas ela não aparece. Você precisa primeiro colocar set visible. Então vamos lá para essa classe processa imagem. Então aqui o projeto ele já tem dois arquivos, né? Tem o main, que é só o ponto de entrada basicamente. Vou instanciar esse objeto processa imagem e as coisas começam por aqui. Bom, aí o aluno que está começando, né, começar a fazer um programa, que é bastante simples esse programa, mas ele já é um programa que faz alguma coisa, não é um programa de uma janelinha gráfica, uma janela melhor dizendo, de linha de comando, em que o aluno escreve bom dia, inicializa uns objetos, imprime algumas coisas e o programa acaba. Não, aqui tem já uma interface com o usuário, embora seja um programa bastante simples. Então observa a quantidade de classes que são importadas aqui do pacote Java WT. Eu tenho esse Border Layout, Dimension, Flow Layout, Grid Layout e uma série de outros. A parte de eventos também, Action Event, Action Listener, Item Event, Item Listener, ou seja, você tem aqui eventos que serão tratados, eventos de teclado, eventos de mouse, eventos de menu e assim por diante. Também temos aqui uma classe ligada a imagens, propriamente dito, já que é um processamento de imagens, esse programinha. E do Swing eu tenho lá algumas outras classes que eu uso. A classe Box, Image Box, JButton para representar buttons, Checkbox, aquele que você faz a marca naquele quadradinho, File Chooser para você abrir ou escolher um arquivo, JFrame, que vai ser a própria janela, label, menu, barra de menu, item de menu, opções, painel, ou seja, nesse panel você coloca objetos dentro dele, é um container de objetos, scroll pane para você fazer o scroll e assim por diante. Então, quer dizer, uma série de classes que são importadas aqui. Então, vamos tentar entender, olha só. Inicialmente a gente tem aqui public class processa imagem, extends JFrame, implements action listener. Então, quer dizer, essa minha janela que eu vou abrir, ela é filha, ela herda tudo de JFrame. E ela vai implementar o Action Listener. Ao implementar o Action Listener, eu vou ter uma função, vamos chamar assim, um método, que está especificado nesse Action Listener, que você tem que implementar. E isso vai fazer o quê? Vai dizer que o seu processo imagem, além de ser JFrame, ele é compatível com o Action Listener. Então, quando o sistema operacional quiser mandar um evento, por exemplo, um evento de menu, tá? Para essa janela, quer dizer, alguém escolheu o menu ou alguma coisa assim, esse evento vai chegar nessa classe, porque essa classe tem um método compatível para tratar esse evento de menu. Além disso, tem os atributos aqui, imagem de entrada, imagem de saída, imagem transformada, né, que esse aqui é específico da imagem. Eu tenho o toolbar, tenho o panel, né, que é onde eu coloco, por exemplo, aqui eu tenho um panel para colocar um tipo de botões, outro tipo, para colocar as imagens propriamente dito, ou seja, é um container, um retângulo onde você coloca essas imagens, tá, e várias outras coisas. Eu acho que fica mais fácil a gente pôr para rodar e a partir daí voltar a essa explicação. Então vamos rodar esse projeto. Tá? Posso marcar aqui no main e pôr para rodar. Aqui no carrega imagem corresponde a apertar esse botão. Então tanto faz um evento de menu carregar a imagem, a gente vai ver lá no código, ou carregar aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Vamos carregar a imagem aqui. Ó. Aí ele já mostra uma interface de usuário. Observe que essa interface de usuário é padrão do Java. Né? Se eu for usar isso, seja no Windows ou um outro sistema operacional, a cara, né, o look and feel dele, da maneira como foi feito aqui, é padrão Java, não é o padrão do Windows. Né? Então eu tenho uma imagem aqui dentro do próprio projeto, nesse processo imagem, né? Vamos abrir aqui o processo imagem. Lá dentro de imagem eu coloquei aqui só para facilitar. Vamos colocar aqui, ó, veículo 2. Então abrir. Então aqui está lá esse veículo 2. Esse
Tem um scroll, ó, que a gente colocar. Essa bela Ferrari aqui, eu fotografei isso. Eu estava andando lá em Praga e vi esse carro estacionado na rua, como quem não quer nada. Parei meu carro ali e vou dar uma circulada, vou na lojinha. Tá? Então observa que é interessante esse lugar, quer dizer, você está aqui, você não entende nada do que está escrito, né? E assim, muito bonitinha a cidade. É interessante falar sobre isso porque tem muitos programadores que moram na República Tcheca, né, trabalham lá, e também em Portugal. Por que isso? Uma curiosidade. Porque nesses países o custo de vida não é tão caro quanto em outros da Europa. E você pode ganhar, fazer consultorias, né, fazer os seus trabalhos para o mundo, tá? E está trabalhando e morando num lugar legal, um lugar bacana, né? E quem sabe até comprando essa Ferrari aí. Então você que está estudando, se motiva, tá? Se você gosta de carros ou gosta de circular o mundo, etc. Porque o que você aprende aqui é a mesma coisa que aprende nos Estados Unidos, que aprende na Europa, em qualquer lugar, tá? O que depende é de você se aprofundar, de você se interessar, de você estudar, de você ir mais além, tá? Não ficar só nesse vídeo, você vai ler um livro, você vai procurar mais, você vai se aprofundar, porque essa que é a diferença. O conteúdo, a formação, é uma formação mundial, é uma formação que é útil para qualquer parte do mundo. Não é um conhecimento diferente, não é um conhecimento só do Brasil. Então, se você aprender e aprender bem, for aquele aluno 8, 9, 10, você trabalha em qualquer parte do mundo e ganha, e até eventualmente compra uma Ferrari dessa. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula. Vamos aqui fazer um efeito, né? Então, eu tenho aqui o carregar, o salvar está como exercício para o aluno, para você caçar essa informação e pôr para salvar a imagem que você vai fazer. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é tons de cinza. Então eu pego a imagem, processo e gero uma imagem preta e branca. Tá? Você pode desfazer essa formatação, ou você pode experimentar o negativo, né? Ou seja, você inverte aqui, né? E consegue esse efeito também. Vamos desfazer. Você pode fazer tons de cinza e o negativo também, então tanto faz, né? Uma outra coisa também que eu tenho, quer dizer, os canais de cor. Se eu quiser colocar só o canal azul, por exemplo, ele vai perder os canais de cor vermelho e verde. Isso é da teoria de processamento de imagem, né? Então não vamos nos aprofundar disso. Só mostrando aqui o que está sendo feito. Então aqui, observa que já não aparece os tons de vermelho, só o que tem realmente em cada ponto da imagem de azul. Se você colocar azul e o verde, você vai ter o que tem de cian. Tá? Se você colocar todos, aí você evidentemente vai ter o completo. E você colocar vermelho e verde, dá o que, hein, pessoal? Você vai ter o amarelo, né, os tons de amarelo. Tá? Então, o que está faltando aqui é azul nessa imagem. Tá? Desfazer, aí estamos aqui de volta. Da mesma forma, eu posso aqui colocar tons de cinza, você pode também fazer essa mesma ação no disfarce com o menu. Tá? Então, basicamente, esse programa é esse. Ainda tem esses botões aqui para você poder girar a imagem, né? Girar para um lado, girar para o outro. Tá? Ou então você inverter. Você inverter horizontalmente, né? O que é preto fica branco. Né? Na verdade, esse ícone aqui ele não é muito bom, né? Mas basicamente é um espelhamento horizontal. Né? Então você troca aqui. E o espelhamento vertical, né? Parte de baixo com a parte de cima. Então dá para fazer isso. Você pode fazer um, fazer o outro também. Tá? Então, o programa é assim que ele faz. É um programa, em termos de efeitos, é bastante simples. Salvar aqui está como exercício para o aluno. Não está salvando nada. Então, seria um programa de processamento de imagem. Mas é um programa que você poderia avançar, colocar vários efeitos, estudar a parte de processamento de imagem, fazer alguma coisa bem mais sofisticada. Quer dizer, esse é o básico do básico de imagens. Né? Então, vamos fechar aqui. Eu posso sair por aqui ou posso sair clicando no X. Tá? Você programa isso também. Então, continuando aqui a nossa explicação do programa, a gente tem uma série de referências para objetos, né, de diversos tipos. Um vai representar a imagem, outro o toolbar, painéis, labels e assim por diante. Tá? E tem também a parte de menus, né, que a gente viu lá.
Então o construtor, quando eu inicializo o programa, eu faço new process imagem, ele vai cair aqui e vai chamar esse método initComponents. Tá? Então o que eu estou fazendo? Diz, quer dizer, o próprio objeto que eu estou inicializando, setTitle, tá? Esse aqui é um método dessa classe JFrame, tá? Então diz setTitle, eu defino o título que aparece na janela. Vou deixar ela aqui minimizada, talvez isso ajude o aluno a compreender melhor. Né? Então, aqui está aqui a imagem, o processo imagem, ele está aparecendo aqui do lado. Vou colocar aqui um... Bom, então a primeira coisa que eu faço é definir o título, depois eu coloco setDefault Close Operation, exit on close, quer dizer, essa constante aqui também do JFrame, tá, que eu estou usando, a operação default close, ou seja, quando eu aperto o X, tá, vai ser fechar, né? Fechar o programa. O menu, o que eu faço? Eu tenho esse JMenu bar, que é a barra de menu, que é essa que aparece aqui, tá? Que tem um elemento. Tá? O que eu faço? Eu faço o objeto MB new JMenu bar e set JMenu bar, ou seja, estou setando chamando aqui dentro do JFrame o setMenu bar, que faz com que o menu seja colocado lá. Né? E estou definindo esse menu bar. O JMenu item, quer dizer, eu tenho aqui dentro do menu bar, vou ter vários itens. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu faço new JMenu, estou chamando ele de action, que vai ser essa parte aqui. Tá? Então, Action Menu, e no Action Menu eu vou adicionar o quê? O menu item, ou seja, eu instancio aqui um objeto. Estou fazendo isso aqui tudo dentro de uma linha, né? Poderia fazer em linhas distintas, mas new JMenu item carrega imagem. E esse carrega imagem é esse que aparece aqui. Tá? Então eu coloco o título dele, carrega imagem. E digo que essa referência eu vou guardar porque eu vou precisar disso, esse MI carrega imagem, eu estou guardando ele como um JMenu item. Vou fazer também, vou fazer MI add action listener, eu coloco diz. O que eu estou fazendo aqui? O próprio objeto diz implementa action listener. Esse action listener, se a gente relembrar aqui, ó, eu coloquei que o JFrame implementa action listener. Se ele tem o action listener, ele vai ter um método para tratamento desse menu. Tá? Aí eu continuo. Action menu, add. Aí eu faço JMenu item, desfaz. Aí aqui eu vou colocar o desfaz. E digo que essa referência para o desfaz, eu vou guardá-la aqui. E vou dizer que também o tratamento referente a esse desfaz também vai estar nesse mesmo objeto, ou seja, esse add action listener, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Aí eu chego lá, action menu, add separator. Esse separador é essa linha que aparece aqui entre o desfaz e o exit. Finalmente, eu vou colocar o exit e colocar um tratamento para esse exit. Novamente, eu tenho que colocar esse action menu como visible, senão ele não vai aparecer. Tá? E lá no meu JMenu bar, eu coloco Action Menu, quer dizer, esse menu que eu criei, eu jogo na barra de menus. Tá? Então, uma coisa são os textos que eu escrevi aqui, inclusive o texto principal. E poderia colocar aqui do lado também. Tá? Mas isso, nesse programa, eu não vou fazer. Vou fazer só bem simples. Vocês façam como exercício para colocar algo mais completo, colocando outros itens. Por exemplo, essa rotação aqui, vocês poderiam colocar como um outro item de menu. Então eu estou adicionando esses itens de menu ao meu Action Menu, né, que é esse que eu defini aqui. E esse Action Menu eu vou adicionar a barra de menu. Então a barra de menu que está aqui nessa região, eu vou colocar esse Action aqui. MB set visible true. Para dar uma ideia para o aluno, como é que você faz
outros elementos do menu. Vamos supor que eu criei esse Action Menu, tá? Que é essa primeira parte do menu. Vamos supor que eu quisesse colocar um menu para orientação. Então, vamos voltar a colocar a janela aqui. Então, eu tenho aqui só esse Action Menu. Vamos supor que eu quisesse colocar um, que fosse o menu de orientação, para depois colocar essas funcionalidades aqui também. Tá? Nesse meu menu, por enquanto eu coloquei o Carrega Imagem, corresponde a esse botão, que eu quis colocar o botão também. Ou seja, em geral, programas você coloca mais de um elemento de interface do usuário. Chamar o Carrega Imagem ou apertar o botão vai fazer a mesma coisa, é só uma facilidade para o usuário. Né? O Desfaz, eu coloquei, e os outros elementos eu não implementei aqui, vocês implementem isso. Se vocês quiserem fazer um segundo item aqui de menu para comportar o que faz esses botões, vocês teriam que codificar esse outro JMenu Bar. Vamos fazer isso para a gente dar uma olhada como é que adicionar esse elemento aqui. Para fazer isso, eu teria que, vamos supor que eu fosse fazer aqui, ó, orientação, que é onde vou ficar os elementos de orientação, né, de rotação, de espelhamento, assim por diante. Então, a orientação menu vai ser new, vai ser um JMenu também. E aí eu vou colocar o nome que eu quiser. Então, vou chamar aqui de orientação. Ele está reclamando porque eu não tenho isso. Então, se eu quiser, eu posso criar a variável local, tá? Ou criar o campo orientação menu. Eu vou pegar aqui, se ele vai ser do mesmo tipo aqui do JMenu, vou colocar aqui do lado do JMenu. Então, no Action Menu, Action Menu, aí eu coloco aqui orientação menu. Aí o que mais que eu faço? Preciso colocar esse orientação menu como sendo visível. Eu clico aqui, ele já mostra o visível. Vou colocar como true. E além disso, eu preciso adicionar esse item de menu, né, lá no meu menu bar, tá? Na minha barra de menu. Tá? Então eu vou colocar add, aí colocar aqui orientação menu. Então com isso teria esse segundo menu. Já está colocado como visível, né, o MB. Então se eu puser para rodar aqui, já deve aparecer o que eu estou querendo mostrar. Então aqui já está lá, ó, orientação. Aí da mesma forma que aqui no Action eu coloquei todos esses elementos, você poderia fazer de forma análoga, fica como exercício para você, e colocar os elementos para tratar esses itens que estão aqui, ou seja, rodar para a esquerda, rodar para a direita, espelhar horizontal, vertical e assim por diante. Tá? Então é o que você faria com essa orientação menu. Depois disso, o que a gente faz? A gente pode colocar criação do painel dos subpainéis da imagem. Aí aqui veja bem, o próprio editor, né, existem várias opções de você fazer esse desenho da janela através de uma ferramenta gráfica para fazer isso. Então ele gera esse código todo que está sendo feito aqui, ele é gerado automaticamente. Quando você vai trabalhar com interface gráfica do usuário, é muito mais fácil você trabalhar com um editor gráfico para ir montando. Você arrasta o botão para cá, arrasta o botão para lá, faz isso, faz aquilo, e depois você trata o código que é gerado automaticamente. Aqui a gente fez na mão isso aí, né? Então, na mão você tem um certo trabalhinho, mas o objetivo aqui não é a gente ficar em interface gráfica no detalhe, até porque, aí é importante ser dito isso, o Java hoje em dia, para fazer interface desktop, eu acho que a aplicação disso está em franca decadência, porque isso é uma opinião pessoal minha, né? Claro que em muitas empresas isso vai ser usado, tem empresas que fizeram um investimento grande em Java, etc.
Mas é muito mais comum, em termos do grande mercado de informática, você encontrar ou interfaces para web, né, que você faz na internet ou na intranet da empresa, quer dizer, você não tem que instalar um programa localmente, quer dizer, a sua aplicação vai ser o navegador que você, dentro da empresa, você interage com esse navegador. Então, existe toda uma interface com o usuário bastante rica, né, em HTML5, em JavaScript, TypeScript, quer dizer, uma série de ferramentas, né, de frameworks para você trabalhar tudo isso dentro do browser, né, seja para a intranet ou internet da empresa. Outra possibilidade também, que as pessoas usam muito atualmente, é você criar um app, né, um app para celulares, seja para iPhone, para Android, seja o que for. E o Java, ele perdeu esse espaço. No caso eu não vejo tanto uso, né, de Java na web quanto eu vejo de outras tecnologias. Tá? E também, no caso de aplicações nos celulares, apesar de ter o Android Studio, a programação de Java para celulares Android, né, é mais comum hoje em dia você ter ambiente, né, vamos dizer, plataformas como React Native e, sobretudo, uma que eu aposto que é a linguagem Dart com o Flutter, que você consegue fazer aplicações seja para o Android, seja para o iPhone. Então, assim, o Java, eu acho que não está mais sendo interessante a pessoa se especializar nesse Java Desktop. Aqui é só uma questão de mostrar esses conceitos, mostrar essa ideia para o aluno. Se o aluno for trabalhar com isso, ele pode se aprofundar, que o assunto é muito rico, muito vasto, né? Eu estou mostrando aqui em linhas gerais, então não tem uma preocupação em esgotar o assunto. Então aqui eu estou criando vários elementos, né, de interface com o usuário. Então aqui, por exemplo, se eu colocar, vamos mostrar alguns deles, né? Então se eu quero colocar esses checkbox aqui, eu posso colocar new checkbox vermelho, CHK red, né? E colocar um listener, também é uma outra forma de fazer aqui sem ser a interface. Se eu colocasse add item listener e colocasse diz, então a função que iria tratar quando eu clicasse aqui, marcasse aqui o item vermelho, estaria uma função pertencente a esse objeto. Aqui o que eu estou fazendo? Observa que começa aqui a função e termina aqui embaixo. Eu estou colocando um new, estou colocando um objeto do tipo item listener, ou seja, a referência para isso, estou gerando um objeto, e aqui eu tenho a classe toda definida aqui, né? E aqui eu tenho o item state changed, né, como sendo o elemento para tratar eventos que estaria aqui. Então tudo isso, se eu quiser colocar um código para cliquei no check red, eu iria colocar aqui. Então a gente pode até fazer um teste aqui para desmistificar essa coisa. Colocar um system.out.println, uma mensagem então. Alterei o vermelho. Tá? Então observa aqui que eu vou colocar um system.out.println. Vou pôr para executar novamente. Então aqui nem tem imagem nem nada. Se eu clicar aqui, olha lá, alterei vermelho. Cliquei novamente, alterei. Tá? E no verde? Claro que não acontece nada. Por quê? Porque eu teria que colocar isso também para o canal verde também e para o azul também. Assim como eu fiz um checkbox e adicionei um listener aqui, só para mostrar isso para vocês, eu teria que fazer esse item state changed também para o vermelho, para o verde e para o azul. Então uma coisa que você poderia fazer, se você quisesse fazer uma interface diferente, em vez de você marcar os canais, né,
e depois selecionar, apertar o canais de cor, né, você poderia, ao marcar, você já disparar uma função correspondente. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu criei aqui um botão setAlpha, New JButton, canais de cor, que é justamente esse botãozinho que aparece aqui. Tá? É um JButton. Aí coloco Set Tooltip Text, aplica transformações de cor. O que é tooltip? É quando eu passo com o mouse aqui por cima, aí vai aparecer uma dica de uso. Tá? Olha lá, aplica transformações de cor. Tá? E o Add Action Listener, quer dizer, qual é o tratador? O tratador é o que fica aqui dentro dessa função. Então, se você quisesse colocar diz ou o nome de um outro objeto, de uma outra referência, ia ser tratado no outro lugar. Aqui eu estou fazendo tudo dentro, fica aparentemente confuso, mas o tratamento vai ser a classe, o objeto, na verdade eu estou instanciando aqui. Então eu crio um Action Listener, instancio esse objeto, aí tem aqui a ação, e aqui eu chamo a função operação manipula canais de cor, que estão todas elas lá no final. Não vou mostrar aqui agora. Então aqui sim que vai ter uma função de processamento de imagem. Mas aqui é um evento. Tá? Então no momento que eu coloco esse evento, esse Action Listener aqui vai ser o que está definido. Tá? Fazendo uma comparação, voltando aqui no menu, quando eu faço o Add Action Listener de um item de menu e coloco diz, o tratamento do evento do menu eu coloquei no próprio objeto, só para mostrar a diferença. Tá? Então esse tratamento eu coloquei aqui embaixo, que vai ser aqui, ó, esse Action Performance. Então quando eu clicar em termina, ele sai. Quando eu clicar em carrega imagem, ele vai chamar a operação carrega imagem. Quando eu clicar em desfaz, ele vai chamar a operação desfaz. Tudo isso do evento que chega no momento que eu trago aqui. Tá? Então, também dá para fazer isso aqui, ó, mostrar essa diferença. Aqui, ó. No momento que você clicar no Action carrega imagem, ele vai chamar esse op carrega imagem, e esse op carrega imagem chama um menu, e nesse menu eu vou lá carregar a imagem que eu quiser. Tá? Aqui é uma outra imagem lá de Praga também. Tá? Tem essa praça central, muito bonita a cidade. Se você quiser olhar a função carrega imagem, está aqui embaixo do programa também. Aí já é mais o processamento de imagem. Né? Quer dizer, já tem o JFile Chooser, que vai apresentar esse diálogo de escolher a pasta que você vai querer ler a imagem, e aí tem a seleção, né, se você escolher uma seleção, tem uma exceção aqui caso a imagem você não consiga carregar, enfim. Na verdade, você vai carregar essa imagem de entrada, e essa imagem de entrada que vai ser instanciada aqui, ela vai ser definida como sendo uma imagem que vai ser carregada do lado esquerdo da interface do usuário. Tá? É o que faz a opção carrega imagem. Da mesma forma, se eu tiver um evento de menu, aí o evento de menu chega aqui, se o evento, né, o comando for carrega imagem, lembra que eu guardei aqui aquele objeto? Ele vai chamar a mesma função op carrega imagem. Então tanto faz se você carrega a imagem daqui do menu ou carrega através do botão, no final das contas eu estou chamando essa operação carrega imagem que está aqui. Tá? Então isso eu acho que o aluno tem que experimentar, usar esse programa e ver isso aí funcionando. Tá? Da mesma forma, coloquei o botão salvar. Vamos colocar aqui do lado, tá? O botão salvar. Esse aqui está em vazio, quer dizer, você vai estudar como é que você vai fazer o salvamento de um arquivo, guardar isso, né? Você poderia ter uma interface de usuário para você dizer qual o diretório, qual o local, o nome do arquivo, enfim. Toda essa operação, isso aqui fica como exercício para você caçar na internet e pôr para fazer. O botão desfazer a formatação, eu tenho um listener aqui também, e eu vou chamar a operação desfaz. A operação desfaz também, aí já é algo específico de processamento de imagem. Se você quiser, você dá uma olhada no programa e vê. Continuando,
eu tenho um painel de botões, né? Quer dizer, eu tenho um JPanel, né? Quer dizer, existe aqui essa região aqui, isso não fica muito claro, mas existe uma região, quer dizer, essa área cinza que está aqui, que é um container para eu colocar os botões. Então eu vou adicionar o botão carregar, o botão salvar, o botão recarregar, que seria o desfazer a formatação, e assim por diante. Tá? Então esses elementos todos eu vou colocando dentro desse container, desse painel de botões, e tem um painel de botões alfa cinza, que vai ser esse aqui, ó, tons de cinza negativo, o vermelho, verde e azul, e o canais de cor, que são todos esses aqui. Então esse botão, esse painel de botões que tem esses primeiros, eu vou adicionar todo esse container que tem esse outro que está aqui também. Tá? Então eu poderia até fazer um único botãozão, um único painelzão, onde eu colocasse todos esses itens, né? Eles estão aqui no flow, mas eu preferi colocar dessa forma, ou seja, eu tenho uma região que eu concentro esses três, e uma outra região com todos os demais, e essa região com todos os demais eu adiciono a essa região inicial. Tá? Por que isso? Porque na primeira versão desse programa, essa região toda eu estava colocando aqui em cima. Aí eu achei melhor trazer aqui para baixo. Tá? Então eu tinha já essa região destacada e coloquei aqui para baixo. Tá? Aí são elementos de interface. O que mais? Uma outra coisa importante, para dar uma pincelada, dar uma ideia aqui para o aluno, é a questão de layouts. Quer dizer, você não posiciona isso com um x, y numa posição absoluta. Até dá para fazer isso, mas não é prático, né? Porque você vai redimensionar a janela, você vai crescer a imagem para um lado, para o outro e assim por diante. Então, é mais prático você colocar o layout. Então eu peço o get content pane desse JFrame, tanto que eu faço diz get content pane, eu pego o painel de conteúdo dessa janela, desse JPanel, e defino o layout new border layout. O que esse border layout faz? Eu vou ter áreas que ele vai redimensionar automaticamente, que vai ser uma área de centro, onde eu vou colocar esses dois painéis de imagem, que está aqui. Tá? O border layout norte, quer dizer, o que fica em cima, que eu vou colocar o menu, aqui o menu bar, que são essa barra de menu que está aqui. No leste, tá? Eu vou colocar esses botões de transformação, que são esses 4 botões aqui. E no sul, eu vou colocar o painel de botões, que é o que está aqui embaixo. Tá? Então observa que eu estou colocando o painel de botões. Se eu colocasse não o painel de botões, que inclui esse painel daqui, mas colocasse de outra forma, por exemplo, vamos ver se vai ficar mais claro para o aluno aqui. Ó. Explicar dessa forma. Então eu tenho aqui esse painel de botões, que eu coloquei aqui o botão carregar, salvar, recarregar, e o painel de botões cinza. Tá? Então, o que eu estava tentando mostrar aqui? Que eu tenho uma região aqui, essa região até desfazer a formatação, e eu adicionei essa outra região contendo esses botões. Se eu não adicionar esses botões cinza no painel de botões, se eu cancelar isso aqui, o que eu vou ter? Então, vamos lá. No painel de botões, eu coloquei o carregar, o salvar, o recarregar ou desfazer a formatação. Tá? Aí eu criei todo esse painel aqui para colocar esses demais. Tá? E, a princípio, teria adicionado para juntar esse grupo que está aqui. Mas se eu não fizer isso, ou seja, eu comentei essa linha e executar de novo, eu só vou ter o painel de botões. Tá? Que o painel de botões é o que está sendo colocado aqui
na região sul do meu border layout. Se ao invés de colocar esse painel de botões, colocar o painel de botões alfa cinza, que é esse que tem a outra parte, e puser para rodar, observe que agora eu tenho tons de cinza, negativo, vermelho, verde, azul, canais de cor, e não tenho a primeira parte. Tá? Então, voltando aqui, eu vou adicionar esses botões de mudança de canais, né, de cores e tons de cinza, eu vou adicionar ao primeiro painel de botões, e o painel de botões eu vou adicionar na região sul. Tá? Coloquei aqui 2 vezes, vamos tirar isso aqui. E aí com isso eu tenho lá o conteúdo que eu queria. Tá? Depois de fazer isso, eu optei para não colocar esse local relativo a lugar algum, tá? Então deixei essa opção. É necessário fazer esse pack, que ele vai fazer essa rearrumação aqui, vai deixar isso pronto para ser exibido. Tá? Então esse pack aqui é como se fosse uma caixa preta. Assim como você tem que colocar visível para poder ver as coisas, é fundamental que no final você coloque o pack para ele poder, digamos assim, empacotar o que vai ser visualizado. Tá? Vamos ver agora, e com isso termina aqui esses elementos aqui de inicialização. Vamos ver item a item para a gente fechar. Então a gente está fazendo aqui os canais vermelho, verde e azul, o botão alfa, que é esse aqui, canais de cor. Depois os botões tom de cinza, também estão aqui, negativo. E agora vamos ver esses botões que ficam aqui do lado direito, na parte oeste, né? Melhor, na parte leste, né? Da leste da janela. Então aqui eu vou colocar o botão para rodar para a esquerda. Aqui eu rotaciono à esquerda. Eu coloquei até o Tooltip Text. E o listener dele, ou seja, quando eu clicar nesse botão, vai ser a operação de rodar para a esquerda. Tá? Mesma forma, vou colocar o botão para rodar para a direita e a operação de rodar para a direita. O botão de transformação, né, esse BR transforma, é o painel que está aqui, que eu vou colocar aqui esses botões pendurados nele. Aí eu faço o botão de espelhamento horizontal da mesma forma, né, quer dizer, eu tenho uma imagem para carregar, New Image Icon, né, para poder carregar essa imagem aqui. Faço do espelhamento horizontal, espelhamento vertical. E para cada um deles eu vou chamar a operação de fazer espelhamento vertical, a operação de espelhamento horizontal, e com isso termina esses elementos aqui. Esse BR transforma, lembra que ele vai ser colocado do lado leste do meu border layout. Se eu quiser mudar isso, uma coisa que você pode fazer é isso. Você pode colocar aqui border layout, ponto, west. O que deve acontecer, né? Se estava no leste, eu mando colocar no oeste. Então, a partir de agora, os elementos estão desse lado aqui. Então esse border layout é bastante interessante, porque tem uma região que você coloca como norte, uma região que você coloca como sul, uma região à esquerda que vai ser o oeste, a região à direita que vai ser o leste, e a região central, que eu coloquei aqui as minhas painéis de imagens. Então esses painéis de imagens
Então aqui logo no início, né, que eu defino aqui JPanel, também é dessa classe JPanel. E aí eu defino colocar a imagem de entrada e a imagem de saída, colocar esses elementos aqui. Lembrando que eles têm scroll pane, né, porque quando eu carrego a imagem pode ser maior do que o que aparece aqui, né? Vamos ver aqui no... Carregar uma imagem de novo. Tá? Então aqui tem uma imagem, você pode colocar lá, tá? Tons de cinza, e coloca aqui como a gente fez. Carrega a imagem, novamente posso carregar outra imagem. Então aqui você tem tamanho de imagem diferente, eu vou ter um scroll bar, que é esse scroll pane que vai ser colocado tanto na entrada quanto na saída, né? Eu tenho aqui a imagem processada e aqui a imagem original. Aí só lembrando, né, que se você estudar Java, estudar programação, saber tudo direitinho, você pode comprar esse carro aqui, senão você pode se contentar com uma charrete, tá? Fazendo uma zoação aqui. Enfim. Então, em linhas gerais, quer dizer, você tem muitas classes, né, do Swing para você poder trabalhar, tá? E você tem painéis onde você monta os elementos de interface nesses painéis, né? Você tem botões, você tem menus, você tem diversos tipos de orientação. Você tem orientações também de grid que você pode marcar, você tem orientação de flow, de colocar um do lado do outro e aí depois transborda para baixo, enfim. Então isso aqui é uma área bastante rica e o objetivo dessa aula é ilustrar um programa funcional, embora simples, convidar o aluno a mexer nesse programa, experimentar esse programa, enriquecer esse programa e, ao mesmo tempo, você se familiarizar com esses elementos de interface, né? Não todos, né, que é bem mais rico isso, mas alguns. As funções que fazem o processamento de imagem aí não fazem parte aqui do nosso curso, fica como curiosidade o aluno dar uma olhada como é que você faz esse processamento ponto a ponto, esses elementos de processamento de imagem, tá? Então aqui, ficamos aqui com a imagem da nossa Ferrari, tá? Lá na belíssima cidade de Praga, lá na República Tcheca. Então é isso, pessoal. Então por hoje, a gente termina aqui.